Twitter do Conde Lope de la Villanueva, acabei de assistir o vídeo do senhor Alan dos Santos pedindo desculpas e afirmando que não agiu de forma correta comigo. E o que eu posso afirmar com isso? Ou seja, que tudo aquilo que eu estou falando de fato se confirmou. As histórias fantasiosas que ele inventou sobre meu caráter, como também a hostilidade gratuita. Se alguém perguntar para mim qualquer coisa relacionada ao que o Alan dos Santos falou sobre mim, eu não preciso me justificar em nada, justamente porque ele já reiterou que cometeu um erro. Logo, eu não tenho que me justificar, segundo os comentários dele, se eu insinuei que ele buscou mulher em sites pornô ou coisa parecida. Porque ele mesmo está admitindo o seu meia culpa, meia máxima culpa. Logo, ele que preste contas ao seu público sobre isso. Por outro lado, não é por conta da atitude errônea deste cidadão é que devemos prejudicar um projeto tão bem sucedido como o Terça Livre. Eu aconselho que vocês continuem assistindo o Terça Livre. Aconselho a valorizar os trabalhos do Ítalo Lorenzon, que foi extremamente educado comigo. Não tenho nada a questionar sobre isso. Inclusive já tivemos algumas conversas, a gente trocou algumas orientações, enfim. Rodolfo Loreto, que é um amor de pessoa, um homem que eu tenho uma grande admiração. Mas uma coisa é certa, eu posso afirmar da minha pessoa, eu não gosto do senhor Alan dos Santos. E por motivos óbvios. Não preciso mais explicar nada neste sentido. Contudo, também, não podemos subestimar o próprio Alan dos Santos, que é uma pessoa inteligente e que, a despeito desse incidente infeliz, é uma pessoa que também tem algo a contribuir. Contudo, já que ele pediu desculpas a mim, e já que ele tentou consertar o seu erro, e consertar, digamos, a sua cagada, obviamente que eu aceitarei desculpas em nome do programa Terça Livre, em respeito ao projeto pelo qual ele participa. Mas não custa nada também alertar ao nosso amigo tomista, já que ele deve ter aprendido Aristóteles nos compêndios tomistas que ele adora ler. Eu digo para o senhor Alan dos Santos que ele é uma pessoa talentosa, mas o mal do Brasil atualmente é que há muitos talentos para o mal e não para o bem. Quem sabe agora, com esse meia-culpa que ele admitiu, ele comece a amadurecer e seguir aquele primeiro capítulo de Aristóteles da Ética, que a ética é uma conduta que se consagra pelo hábito, que se consagra pela prática, e não por teoria, e não recitando São Tomás de Aquino, mas vivenciando, agindo, incorporando conforme aquilo que realmente nós fazemos para a prática do bem. Então esse é o conselho que eu dou ao senhor Alan dos Santos, que ele tenha um pouco de mão na consciência pelo que ele fez. E do resto, acho que já foi muito esclarecido que muitas dessas histórias que foram inventadas contra mim são completamente fantasiosas, são completamente infames. E desde já também quero agradecer a resposta do Ítalo Lorenzon, que entendeu perfeitamente as minhas intenções relacionadas ao debate sobre o sionismo. Foi uma resposta madura, uma resposta inteligente, uma resposta honesta, que de fato creio eu seja o verdadeiro espírito do Terça Livre. E é esse verdadeiro espírito que salva esse grande projeto. Projeto pelo qual participei de alguma forma porque fui convidado. Projeto que de alguma forma também me promoveu, uma vez que eu tenho alguns vídeos gravados com Rodolfo Loreto falando sobre variados assuntos, e de fato nunca tive razão de ser inimigo desses nossos colegas, nunca tive.
Quando eu toquei na questão do sionismo, vocês deram para observar que eu não tive nenhuma intenção de diminuir o Terça Livre. Porque eu diminuiria um vlog que me promoveu e um vlog que eu de fato contribuí com algum tipo de conteúdo? Não tem razão para isso. Essas razões, quem deve explicar é o senhor Alan dos Santos. Eu não vou me justificar mais a respeito dos comentários maldosos que ele fez, já que ele pediu desculpas. Se ele pediu desculpas, ele reconhece a culpa dele. Se ele pediu desculpas, ele reconhece que ele não foi feliz nos seus comentários. Então, não tenho o que responder sobre isso. E nem também me rebaixar ao ponto de dizer que o Alan dos Santos é isso, aquilo. As pessoas que conhecem o Alan dos Santos sabem como ele é. Se algumas pessoas devem gostar, outras não, enfim, mas isso não me interessa. Alan dos Santos simplesmente não me interessa como pessoa. Mas, por conta de uma atitude cristã, eu vou aceitar desculpas dele e não vou questionar isso. Mas fica aqui esclarecido meu respeito pelo Terça Livre, meu respeito pelo Ítalo Lorenzon, que agiu de uma forma madura, de uma forma honesta, como também do senhor Rodolfo Loreto, que é meu amigo e vai continuar sendo meu amigo, e mesmo sendo amigo do Alan dos Santos, porque isso não me diz respeito. Se o Rodolfo Loreto é amigo do Alan dos Santos, isso é uma questão que compete a ele e o Alan dos Santos. Isso não me diz, isso não vai desabonar o fato de eu ser amigo dele, e fica por isso, entendeu? E eu penso assim, que a questão que eu falei sobre o sionismo, acho que foi um questionamento válido, justamente porque muitas pessoas vão pesquisar mais a fundo e vão buscar respostas muito mais apropriadas do que uma discussão panfletária que muitas vezes domina tanto a esquerda como a direita. Obviamente que teve muitos neonazistas que apareceram aqui querendo falar mal dos judeus, atacar o Estado de Israel e dizer que os judeus dominam o mundo, etc. Essas besteiras todas. Eu reitero aqui que eu não acredito nessas bobagens. Não acredito nisso. Pelo contrário, se nós quisermos pesquisar sobre um determinado tema, nós temos que buscar os melhores resultados possíveis para aqueles assuntos de conflito. Existe um conflito chamado de conflito judaico e o conflito árabe. Qual seria a melhor resposta para aqueles dois povos? É isso que nós temos que questionar. Não uma defesa irrefletida de uma bandeira ou de outra querendo esmagar um inimigo. Embora, se nós analisarmos com profundidade a história de Israel, como também a história da Palestina, existem controvérsias de ambos os lados. Então, esta foi a intenção. Pena que ela acabou ganhando contornos sinuosos, contornos lamentáveis, mas que, no meu entender, podem ser superados quando as pessoas, de fato, tomam uma certa consciência e realmente colocam o seu juízo no seu devido lugar. E eu penso que o Alan dos Santos tem uma grande oportunidade de repensar sobre a sua vida, como também de repensar a forma como ele age perante certas pessoas. Mas isso fica por conta dele e fica por conta do confessor dele, porque não me diz respeito. Só isso. Não tenho mais nada a falar, não tenho mais nada a acrescentar. Este assunto considero encerrado e desde já até a próxima.